Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia. Hoje eu tô aqui para resolver mais um exercício de mecânica geral com vocês. O livro que eu tô utilizando é o mesmo, que eu venho utilizando desde lá dos primeiros exercícios. É Mecânica Vetorial para Engenheiros, dos autores Beer e Johnston, a nona edição. Hoje eu vou trocar um pouquinho o assunto. Agora a gente vai começar a tratar de equilíbrio de forças no plano. Como assim equilíbrio de forças? Nos exercícios anteriores, os exercícios que a gente veio resolvendo até agora, no passo a passo lá que eu falei para vocês, o que a gente fazia, tá? A gente definia um ponto que a gente estava analisando, a gente desenhava os diagramas de corpo livre, né, que consistia em desenhar um eixo X e um eixo Y, sendo que era positivo tudo que estava apontando para a direita no eixo X e tudo que estava apontando para cima no eixo Y. Depois a gente definia, né, a gente achava as componentes ou as projeções de cada uma das forças aqui, né, que a gente tivesse, a gente tirava essas forças dessa diagonal aqui e achava duas componentes para cada uma dessas forças, uma ficava bem em cima de X, do eixo X, e a outra ficava em cima do eixo Y, e depois a gente fazia os somatórios de força, né, a gente somava tudo que tinha, todas as componentes de todas as forças do sistema que tinha ao longo do eixo X, sendo que seria positivo tudo que está apontando para direita, e ela resultava numa componente X da minha força resultante. Depois a gente somava tudo que tinha em cima aqui do eixo Y. Então, a gente fazia o somatório de forças em Y, sendo que era positivo tudo que estava apontando para cima, e resultava numa componente RY da minha força resultante. E para achar a força resultante, a gente aplicava Pitágoras, né? A minha força resultante ao quadrado seria igual à minha componente X dessa força resultante, mais ao quadrado, né? Mais a minha força, mais a minha componente y dessa força resultante ao quadrado. Assim a gente achava a força resultante. Só que aqui, essa força resultante, para o sistema estar em equilíbrio, ela tem que ser zero. E para ela ser zero, a minha componente Rx tem que ser zero e a minha componente Ry também tem que ser zero. É isso que vai mudar aqui nesses exercícios que eu vou começar a fazer com vocês, tá? Vou resolver passo a passo, só vou dar uma limpada aqui e já volto com vocês. Então vamos lá, começando a resolver esse exercício. A primeira coisa que eu peço para vocês, antes mesmo de começar a ler o exercício, é dar uma analisada panorâmica para ver o que está desenhado aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um objeto com uma massa de 200 quilos, pode ver, está em quilos, então isso vocês têm que cuidar. Nem sempre vem a força, peso em newtons ou quilonewtons. Às vezes vem a massa e vocês têm que transformar na unidade de força. Como que faz para transformar na unidade de força? A força vai ser igual a massa vezes a força da gravidade. Então, a força vai ser a massa, que é 200 quilos, vezes a força da gravidade, que é 9,81 aproximadamente. Alguns professores arredondam para 10, muito difícil isso acontecer na engenharia. Geralmente, isso, pelo menos em mecânica geral, assim, em mecânica dos solos, a gente arredondava isso para 10, mas na mecânica vetorial, acho meio difícil os professores deixar arredondar para 10, tá? Então, isso vocês têm que ver o que vai ser convencionado para as provas de vocês, tá? Isso vocês vão ter que ver com os professores de vocês mesmos. Eu vou usar o valor mais aproximado, que é 9,81. Então, desenvolvendo essa conta aqui, 200 quilos vezes 9,81, eu vou achar que essa minha força, peso aqui, é 1.962 newtons, certo? Depois de fazer isso, outra coisa que eu consigo definir aqui também é o sentido dessa força. A minha força peso, a força da gravidade, ela está puxando esse objeto aqui para baixo. Então, o sentido da minha força vai ser para baixo aqui na vertical, certo? Então, eu vou ficar com uma força aqui apontando para baixo. Outra coisa que eu consigo definir ainda sem ler o exercício é os cabos aqui, ó. O exercício ele diz que eu tenho dois cabos que estão ligados nesse ponto C. Esses dois cabos estão suportando esse objeto de 200 quilos. Como que eu sei o sentido da força aqui? Porque esses dois cabos eles estão resistindo a alguma coisa. Lembra que eu falei lá nos outros exercícios que esses cabos só resistem à tração? Eu já vou explicar para vocês o porquê. Vocês vão ter que achar essa tração CB e essa tração AC, que está pedindo aqui, ó, na letra A. Ó. Ele quer tração no cabo AC
e a tração no cabo BC, né? Só que ele poderia não dizer que isso aqui é tração. Quando ele diz que isso é tração, você já consegue definir o sentido da flecha. Você sabe que se o cabo está resistindo à tração, a flecha do sentido da força está saindo do ponto que vocês estão analisando. Nesse caso, está saindo de C e está indo para B. E está saindo de C e está indo para A. Por quê? Porque o cabo resiste à tração. Quando o cabo resiste à tração, a flecha está saindo do ponto que a gente está analisando aqui, que no caso é o ponto C. Certo? Eu vou explicar o porquê que está sofrendo essa tração. Se vocês têm um cabo e vocês pegam com as duas mãos de vocês, aí pensa que é um cabo bem fino, tá? E vocês estão pegando com as mãos de vocês. Com a mão esquerda vocês estão comprimindo, né? Com a mão esquerda e com a mão direita vocês estão comprimindo, vocês estão pegando, amassando esse cabo. Como que esse cabo aqui vai ficar? Ele vai ficar, se vocês tenderem a amassar ele, ele vai ficar assim, certo? Ele não vai estar resistindo a nada, ele só vai amassar. Agora, se vocês pegarem esse mesmo cabo e tracionar ele, pegar com as mãos de vocês e fazer uma força assim no sentido contrário, de fazer tipo um cabo de guerra, quanto mais força vocês aplicarem nesse cabo, vai chegar uma hora que ele vai romper. Isso quer dizer o quê? Que o cabo de vocês, quando vocês tracionam ele está resistindo até certo ponto que vai chegar uma hora que ele vai romper. Então, quando vocês estão comprimindo, ele não está resistindo a nada, ele só está amassando. Mas quando vocês estão tracionando, quando vocês estão esticando ele, vai chegar uma hora que ele vai romper. Então, o cabo só resiste à tração. Lembra disso, o cabo só resiste à tração. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser, em alguns exercícios, ou na hora da prova, o professor fazer uma pegadinha com vocês e não colocar esse determine a tração. Mas ele está dizendo que são dois cabos. Então, vocês vão saber que cabo resiste à tração. Então, vocês vão saber o sentido da flecha, tá? Então, eu vou resolver esse exercício aqui passo a passo com vocês agora. Depois de definir, né, algumas coisas aí, depois de dar essa olhada panorâmica, vocês vão... o segundo passo aí, depois da olhada panorâmica, é saber que ponto que vocês estão analisando. Mesmo sem ler o exercício, vocês saberiam que é um ponto C, né? Porque é do ponto C que as forças estão saindo e entrando. Mas eu vou ler o exercício aqui, ó. Dois cabos estão ligados em C. C é o ponto que a gente está analisando. Depois de definir esse ponto, vocês vão desenhar um diagrama de corpo livre, que consiste em desenhar um eixo X passando por esse ponto. E vai ser positivo tudo que estiver apontando para a direita nesse eixo X. Depois, vocês vão desenhar um eixo Y, apontando para cima, e vai ser positivo tudo que estiver apontando para cima nesse eixo Y. O exercício também diz o seguinte, que esses dois cabos, eles são carregados como mostra a figura aqui. Como a gente já sabe, né, como a gente está analisando o ponto C, e esse cabo está resistindo à tração, o sentido da flecha vai ser esse aqui, ó. A flecha vai estar saindo de C para B e aqui nesse cabo de C para A. Então, esse aqui é o sentido da flecha, é o sentido da força. Outra informação que o problema dá é, sabendo que o ângulo alfa é 20 graus. Quer dizer o quê? Que esse ângulo alfa aqui, ó, é igual a 20 graus. Ele pede para determinar, na letra A, a tração AC, que é essa tração aqui, né, o valor dessa força aqui em newtons, e essa tração BC aqui, que é o valor dessa força aqui nesse cabo em newtons. O próximo passo aí de vocês vocês vão ter que decompor cada uma dessas forças, tanto essa tração BC quanto essa tração AC. Essa aqui não precisa decompor porque ela já está ao longo do eixo Y, então a gente não vai precisar decompor ela, mas essas duas a gente vai ter que decompor ao longo do eixo X e do eixo Y. O que isso quer dizer? Eu vou achar uma componente dessa força que vai ficar em cima do eixo X e uma componente dessa força que vai ficar em cima do eixo Y. Depois eu vou pegar essa força aqui, vou achar uma componente dela que vai ficar em cima do eixo X e uma componente dela que vai ficar em cima do eixo Y. Para isso, eu vou ter que saber o ângulo que essas trações estão fazendo com um dos dois eixos. Nesse caso, eu vou escolher o eixo X, mas poderia ser o Y. Usando trigonometria, se eu fechasse aqui um retângulo e dividisse esse retângulo em dois triângulos, eu teria dois triângulos invertidos, né? Aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho outro triângulo.
certo? E fechando eles aqui dá um retângulo. Esse ângulo de 20 graus, que fica desse lado aqui, vai ser esse mesmo ângulo aqui de 20 graus, tá? Aqui faz 90 graus. Aqui também vai fazer 90 graus. E esse ângulo aqui vai ser esse mesmo ângulo aqui. Esse triângulo, ele só está invertido. Fazendo isso, eu sei que esse ângulo alfa de 20 graus vai ser o mesmo ângulo aqui de 20 graus. A mesma coisa aqui nos 40 graus, ó, desse lado. Se aqui tá fazendo 40 graus, né, com essa minha tração, esse ângulo de 40 graus vai ser esse mesmo ângulo de 40 graus aqui, ó. E depois de fazer isso, eu posso decompor as minhas forças. Esse exercício ele pode ser resolvido de duas formas. O que vocês vão gravar aí? Ou vocês podem resolver por trigonometria, ou vocês podem resolver usando as equações de equilíbrio. Que forma vocês vão usar? Depende. Depende do quê? Do que o professor vai pedir para vocês na hora da prova. Pode ser que ele peça com um método específico, ou pode ser que ele deixe livre para vocês resolverem. Como vocês vão escolher o melhor método? Se vocês tiverem um sistema com até 3 forças, aqui são 3, ó, 1, 2, 3. Se vocês tiverem um sistema com até 3 forças, vocês podem usar trigonometria. Então, até 3 forças. Se vocês tiverem mais de 3 forças, vocês vão usar as equações de equilíbrio. Eu vou fazer aqui com vocês com os dois métodos. Primeiro, eu vou usar trigonometria. Para usar a trigonometria, então, eu vou pegar o ponto que eu estou analisando, que é o ponto C, vou desenhar o eixo X, vou desenhar o eixo Y, e eu vou transcrever cada uma dessas 3 forças aqui para esse diagrama de corpo livre. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, eu tenho uma força aqui na vertical, né? Aqui no meu ponto C, apontando para baixo. Que é a força de 1962 newtons. Aonde termina essa minha força de 1962 newtons, eu vou colocar a minha tração AC na mesma direção, né? E aonde termina a minha tração AC, eu vou colocar a minha força, a minha tração BC na mesma direção. Como vocês podem notar, eu fechei aqui um triângulo de forças. Ah, mas por que você colocou a tração AC primeiro e não a tração BC? Vocês podem fazer do outro jeito também. Se vocês, aonde termina essa minha força de 1962, vocês poderiam colocar primeiro a tração CB, ó, ela tem que ficar sempre na mesma direção aqui, ó. Ela ficaria assim, tração BC, que é a mesma tração BC aqui, ó. Essa aqui é a tração AC. E depois, aonde termina a tração BC, vocês poderiam colocar essa força aqui, ó. Essa tração AC. Tanto faz, gente. Vocês podem escolher tanto esse triângulo aqui, quanto esse triângulo aqui. Eu vou escolher esse, tá? Escolhe um dos dois para resolver. Deixa eu despoluir aqui um pouquinho. Vou identificar tração BC, tração AC. Aí, depois de transpor aqui, né, fazer o meu triângulo de forças, eu vou achar os ângulos internos aqui desse triângulo. Para fazer isso, ó, eu sei que o ângulo que a minha tração BC faz com a horizontal é 20 graus, então aqui eu tenho 20 graus. Eu já consigo definir que ângulo é esse. Por quê? Porque cada quadrante desses aqui tem que ter 90 graus. Então, 90 menos os 20 que eu tenho, aqui eu vou ter 70 graus. E eu sei que o ângulo que a minha tração AC faz com a horizontal é 40 graus. Então, aqui eu tenho 40 graus. Como nesse quadrante eu teria que ter 90 graus, 90 menos 40 quer dizer que aqui eu tenho 50 graus. Como num triângulo o somatório dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus, e eu tenho 70 e tenho 50, esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta vai ser 180 graus, que eu deveria ter,
menos os dois ângulos que eu tenho aqui, que é 70 mais 50, né? Então, vai ser 180 graus menos 120 graus. Isso quer dizer que o meu beta vai ser igual a 60 graus. Então, esse beta aqui é igual a 60 graus. Lá nos primeiros exercícios que eu fiz com vocês no capítulo 2, lembra que eu falei o seguinte, que se eu tiver os ângulos internos conhecidos e pelo menos uma das forças conhecidas, eu consigo descobrir as trações aqui, as outras duas forças que faltam? Então, aqui eu tenho essa força conhecida de 1962 newtons e tenho os três ângulos conhecidos. Eu vou usar a lei dos senos. Anota aí no formulário de vocês. Lei dos senos. O que a lei dos senos me diz? Que essa força de 1962 newtons dividido pelo ângulo que está de frente para ela, o ângulo oposto a ela, que é esses 60 graus aqui, ó, dividido pelo seno de 60, tem que ser igual a essa minha força. Deixa eu trocar a cor aqui. Essa minha força aqui, ó, TBC, dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ela. O ângulo que está de frente para ela, que é esses 50 graus aqui, ó. Então, igual ao seno de 50 graus. Que também tem que ser igual a essa minha força TAC, dividido para o ângulo que está oposto a ela ali, que é os 70 graus. Agora, eu tenho três igualdades. Eu vou escolher duas igualdades e vou fazer uma regra de 3. Eu vou escolher de maneira que eu fique com uma incógnita só. Eu posso escolher primeiro essa igualdade aqui, ó. Porque aqui, ó, aqui eu só tenho uma incógnita, eu só vou ter o TBC, né? Porque, ó, o 1962 eu sei o valor dele, o seno de 60 eu sei o valor, o seno de 50 eu sei o valor, e o TBC, a tração BC, é o que eu quero achar. Depois eu vou pegar essa expressão aqui e aquela expressão lá. Aqui também, ó, eu tenho esse valor conhecido, esse valor conhecido, esse valor conhecido e esse valor que eu quero achar. Então, primeiro eu vou pegar essa igualdade e depois eu vou pegar essa aqui e essa aqui. E vou fazer outra igualdade e vou descobrir o valor das trações, tração BC e tração AC. Primeiro, eu vou pegar essa igualdade aqui. Então, o meu TBC, isolando o TBC, né, vai ficar 1962 vezes o seno de 50 graus, dividido pelo seno de 60. Fazendo aí na calculadora, eu vou achar que a minha tração BC é igual a 1.735,49 newtons. Depois, eu vou pegar a outra igualdade, vou pegar essa expressão aqui e essa expressão aqui. Vai ficar TAC, vai ser igual a 1962 vezes o seno de 70 graus, dividido pelo seno de 60. E eu vou achar que a minha tração AC vai ser igual a 2.128,90 newtons. Pronto, achei as duas trações que o exercício pediu. Ó, ele só pediu para determinar a tração no cabo AC, tração no cabo BC, já resolvi a questão. Mas, o que acontece? Isso a gente vai usar, trigonometria, quando for três forças. Se eu tivesse uma força a mais aqui, já não daria para fazer trigonometria. Aí vocês teriam que usar as equações de equilíbrio. Eu vou fazer agora a mesma questão usando as equações de equilíbrio. Eu só vou dar uma despoluída aqui. Usando as equações de equilíbrio, vocês podem usar o macete da lanterna, tá? Imagina que vocês têm uma lanterna aqui apontando de cima para baixo, para essa força aqui, em direção ao meu eixo X aqui. Imagina que isso aqui é uma flecha de verdade, isso aqui é uma parede. Como ficaria a sombra dessa força nessa parede X aqui? Ficaria mais ou menos deste tamanho, tá? Se eu tivesse uma lanterna apontando da direita para a esquerda, a sombra dessa força no meu eixo Y ficaria mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Agora, analisando apenas essa força aqui, TAC. Se eu tivesse uma lanterna apontando de cima para baixo, a sombra dessa força no meu eixo X ficaria mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Se eu tivesse uma lanterna apontando da esquerda para a direita nessa minha força aqui, a sombra dela no meu eixo Y ficaria mais ou menos desse tamanho aqui.
Essa componente ela já está em cima do eixo Y, então não preciso achar projeção. Eu não vou ter projeção em X, porque ela está ao longo do eixo Y, tá? Então, qual é o próximo passo aqui? Vocês vão fazer o somatório de forças em X, ou seja, vocês vão somar todas as forças, todas as projeções das forças que a gente achou em cima do eixo X, e depois vocês vão somar todas as projeções das forças que a gente achou em cima do eixo Y. E eu sei que o somatório de forças em X, sendo que é positivo tudo que está apontando para a direita, tem que ser igual a zero para o meu sistema de forças estar em equilíbrio. O que vai entrar nesse somatório de forças? Vai entrar essa componente aqui apontando para a direita, então vai ser positiva, mais TBC, que é a força que eu quero achar, vezes o cosseno de 20 graus. Porque cosseno, outra regrinha aí, não é uma regra, um macete, tá, gente? É só para quem não consegue ainda visualizar, resolver as questões usando trigonometria, para vocês conseguirem visualizar. Use esse macete aqui. Vocês vão multiplicar por cosseno a componente que está colada com o ângulo que vocês estão usando. Por exemplo, essa componente da força TBC, ela está colada no meu eixo, no meu ângulo de 20 graus aqui. Se ao invés desse ângulo de 20 eu tivesse esse outro ângulo 70 graus aqui, então essa componente seria vezes seno de 70. Mas como eu não estou usando 70 graus, eu estou usando 20 graus, e 20 graus está colado na componente X dessa força, é ela que eu vou multiplicar por cosseno. Então, lembra assim, ó, vou multiplicar por cosseno a componente da força que tiver colada com o ângulo que eu estou usando, tá? Que é os 20 graus aqui. Então, vai ser TBC cosseno de 20. Positivo, porque está apontando para a direita aqui, certo? O que mais vai entrar aí nesse somatório de forças? Vai entrar essa componente da força TAC aqui, que é a força que eu quero achar, negativa, porque ela está apontando para a esquerda, né? Flechinha está apontando para a esquerda aqui, ó. Então, é negativa. Então, menos TAC, que é a força que eu quero achar, vezes o cosseno de 40. Ó, 40 está colado com a componente que eu quero achar aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero, certo? Vou montar também o somatório de forças em Y, aqui do lado. Somatório de forças em Y, sendo que é positivo tudo que está apontando para cima, tem que ser igual a zero para o meu sistema de forças estar em equilíbrio, tá? O que vai entrar nesse somatório de forças aí? Vai entrar essa componente aqui, ó, da força TBC apontando para cima, então é positiva, então vai ser mais TBC. Se no somatório de forças em X a gente multiplicou por cosseno de 20, aqui a gente vai multiplicar pelo seno de 20. Lá no outro lado, a componente Y da força TAC, ela está apontando para cima também, então ela é positiva. Então vai entrar mais TAC. Se no somatório de forças em X a gente multiplicou pelo cosseno de 40, aqui vai ser multiplicado pelo seno de 40 graus. E ainda no somatório de forças em Y, a gente tem a força peso aqui apontando para baixo, que é menos 1962 newtons. Menos 1962. E tudo isso tem que ser igual a zero para o nosso sistema de forças estar em equilíbrio. Agora, vocês vão montar um sisteminha e vão resolver. Aqui eu vou isolar o TBC, poderia ser o TAC, tá? Ó, TBC vai ser igual. Esse menos TAC passando para o outro lado da igualdade vai ficar positivo, então vai ficar TAC, cosseno de 40 graus, dividido por cosseno de 20 graus. Isolei o TBC, vou guardar essa expressão aqui para substituir lá na outra equação. Eu sei que o TBC é TAC cosseno de 40 dividido por cosseno de 20, então onde tem TBC eu vou substituir por essa expressão aqui. Aqui, por exemplo, ó, vai ficar TAC cosseno de 40 graus dividido por cosseno de 20 graus, tudo isso vezes o seno de 20 graus, mais TAC seno de 40 menos 1962 igual a zero. E eu vou, como aqui eu só tenho uma incógnita, né? Ó, TAC e TAC, eu vou desenvolver essa conta aqui e vou achar o valor de TAC.
Então, desenvolvendo essa expressão aqui, cosseno de 40 dividido por cosseno de 20, vezes o seno de 20, mais, TAC, né? Vai dar 0,279 TAC. Somando com o seno de 40, mais seno de 40, vai dar 0,922, arredondando aí, TAC. Igual a, esse valor tá negativo, passa lá para o outro lado e fica positivo, então vai ficar 1962 positivo. Passando esse para cá, dividindo, o meu TAC vai ficar igual a 1962 dividido por 0,922. Calculando aqui, eu achei que meu TAC é igual a 2127,98. Eu vou arredondar para 2128, certo? Quando a gente fez por trigonometria, a gente achou 2128,9 newtons. É tudo por uma questão de arredondamento, tá, gente? Aqui lá a gente fez por trigonometria, aqui a gente fez usando as equações de equilíbrio, vai depender de quantos números aqui vocês pegam depois da vírgula, mas assim, ó, deu praticamente o mesmo valor, tá? Para vocês verem como bate resolvendo dos dois jeitos. E depois que eu achei o TAC aqui, eu vou substituir ele aqui na minha fórmula, ó. TBC vai ser igual, o TAC é 2128 vezes o cosseno de 40 graus dividido pelo cosseno de 20 graus. Eu não fiz essa conta também, vou fazer aqui agora com vocês. Então, vai ser 2128 vezes o cosseno de 40 dividido pelo cosseno de 20. Vai ser igual a 1735 newtons, arredondando. Quando a gente fez por trigonometria, a gente achou 1735,49. Se arredondasse, também é a mesma coisa, tá, gente? É tudo também por uma questão de arredondamento das casas aqui depois da vírgula. Então, gente, para vocês verem, ó, dá para resolver dos dois jeitos, vai dar a mesma coisa e vocês têm que escolher qual é o método que vocês acham mais fácil. O que eu aconselho quando o professor não pede um método específico. Aprendam as equações. Tá? Porque vocês vão usar isso até lá no final dessa matéria, até lá no final do livro lá. Até o final desse livro vocês vão usar. É que eu não sei como que a universidade de vocês dividiu o conteúdo. Na FURG, pelo menos, foi assim. Do primeiro, segundo e terceiro bimestre, a gente estudou estática, né? Que a gente usa todos esses conceitos aqui que eu tô passando para vocês. E o quarto bimestre já é estudado dinâmica, que seria o outro livro, né? É o outro livro lá do Beer e do Johnson, que é um livro de capa verde com laranja. Então, assim, vai ser bem difícil vocês pegarem um sistema de forças que tem apenas 3 forças e resolver sempre por trigonometria. Quanto mais vocês forem estudando, mais forças vocês vão ter que ir analisando no sistema, vai ter mais de 3 forças, tá? A maioria dos exercícios tem mais de 3 forças, então é essencial vocês aprenderem essas equações de equilíbrio. É importante aprender os dois métodos, porque às vezes o professor pede o método que ele quer na prova. Mas esse método das equações aqui é um método que vocês mais vão utilizar, assim, lá mais pra frente no livro, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, espero poder ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem aí, se tiverem algum exercício que vocês queiram que eu resolva. Peço desculpa pela demora, né, em estar postando exercícios, porque eu também sou aluna, assim como vocês. Lembrem, isso aqui é uma monitoria, estou ajudando vocês a resolver esses exercícios de uma maneira menos matemática, menos física, tá? Muito obrigada por tudo. Não esquece de dar um likezinho aqui, de se inscrever no canal e passar para os amiguinhos da faculdade de vocês. Muito obrigada, um abraço, tchau, tchau.